Olá, boa tarde. Começa agora mais um Conversa Pública especial. Hoje conversamos com o pastor Aurivan Marinho. Ele é bacharel em teologia, mestre em teologia histórica e graduado em filosofia. Tem se destacado como conferencista e expositor da Palavra de Deus. Durante 8 anos, foi presidente da Aliança de Igrejas Congregacionais do Brasil. Neste primeiro bloco, Aurivan fala sobre igreja local e como se comunicar melhor com a comunidade cristã. Meu nome é Aurivan Marinho, sou pastor evangélico e milito em prol da causa do Reino de Deus. Já estou com 25 anos de pastorado, 17 anos aproximadamente tenho ministrado no seminário, na área de teologia sistemática, de hermenêutica e de missões. Durante esse período também pude me envolver diretamente com o trabalho da denominação. Sou congregacional e pude dar uma contribuição como seu presidente de 2006 a 2014. Foi um período de bastante viagens, pregando de igreja em igreja. Isso foi muito enriquecedor, à medida que a gente vai conhecendo outras comunidades, compartilhando com pastores. Então foi um período também de pastoreio, pastoreando pastores, acompanhando o trabalho das igrejas, lutando pela expansão da obra missionária. No seminário tenho procurado contribuir com a formação de novos pastores, entendendo que há grandes desafios para essa nova geração de vocacionados. Mas meu foco mesmo é a igreja local, apesar que viajo muito, porque Deus tem me dado essa oportunidade de, como conferencista, estar pregando em congressos como o congresso aqui do CBM, estive em 2011, já estive no congresso da CEPAL, participo constantemente da JUVEP, uma missão muito relevante no Nordeste, também da Consciência Cristã, que é um grande evento que tem acontecido todo ano em Campina Grande, voltado para a centralidade das Escrituras, a preocupação com o zelo pelo Evangelho. Então, a pregação tem sido o foco do meu ministério. Eu entendo que há muita gente, às vezes, que tem conteúdo, tem teologia, mas não se preocupa em comunicar esses conteúdos. E há outros que são até muito desejosos de ir, de espalhar, de comunicar, mas que também não se preocupam em preservar o conteúdo das Escrituras. Então, acho importante que aqueles que têm alguma formação teológica, eles se deem no desejo de comunicar, de espalhar essa boa semente. E aqueles que têm esse ardor, que buscam o mínimo de preparo, porque nós estamos vivendo uma época marcada pela superficialidade. E aqueles que são arautos do Evangelho precisam estar bem fundamentados, porque essa é uma geração que busca respostas. Essas respostas certamente estão no Evangelho. Nós não podemos ficar na superfície. Uma das grandes armadilhas da pós-modernidade, e a pós-modernidade ela é repleta de oportunidades, a começar dessa questão da tecnologia, da comunicação. A igreja está diante de oportunidades que outrora ela nunca teve. E ao mesmo tempo é uma armadilha, uma época de muita informação, mas também de muita deformação. Exatamente porque para termos uma boa formação, nós precisamos de bons conteúdos. Esses conteúdos precisam ser seletivos, eles precisam ser fundamentados na Palavra de Deus. Nós estamos comemorando 500 anos de reforma e a grande necessidade daquela época era o retorno às Escrituras. Então, às vezes, nós estamos falando hoje de igreja sem Evangelho, pregação sem Bíblia, manter o zelo por essas coisas, a centralidade das Escrituras na missão, na teologia, no culto, na vida das pessoas. É o único caminho da gente ter uma espiritualidade saudável diante desse mundo marcado, ora pelo relativismo, ora pelo misticismo, ora pelo ceticismo e pela pluralidade religiosa. Se nós não tivermos uma confissão bem arraigada nas Escrituras, nós vamos estar, como disse Paulo aos Efésios, à mercê de todo o vento de doutrina. Aqui vai o papel fundamental da nova geração de líderes. Preparar pessoas, treiná-las e capacitá-las
para que todos sejam instrumentos de edificação da igreja e, ao mesmo tempo, de propagação do Evangelho, essa cultura tão carente do Evangelho, por mais que ela não se dê conta dessa necessidade. Nós temos uma marca nessa cultura que é o pragmatismo. O pragmatismo usa os meios mais diversos para alcançar os seus fins. E não importa se esses meios sejam corretos, não importa se esses meios são éticos e justos. Não importa se esses meios representam a verdade. O importante é alcançar os fins. Uma geração em busca de resultado. A lógica do lucro impera em toda a cultura, na política e também na religião, infelizmente. E então, à luz desse pragmatismo, não há mais um cuidado ou uma preocupação em ser fiel ao texto. E a Bíblia é de uma riqueza teológica, missiológica, ética, extraordinária. Mas para isso a gente precisa ir no seu contexto. Contexto cultural, contexto literário. E é como cavar uma cacimba para tirar água. A partir dali, essas riquezas começam a fluir. E isso é que é relevante. Caso contrário, nós caímos no legalismo de interpretar a Bíblia de maneira aleatória e sem compreendermos exatamente o sentido daquela verdade, trazer os usos e os costumes das culturas antigas para o nosso tempo. A outra possibilidade é o liberalismo, em que exatamente por não haver um compromisso com a verdade, com a interpretação hermenêutica saudável, nós usamos os textos como pretexto para justificar teses apenas no campo da razão. E, sobretudo, essa questão das falsas religiões, das novas igrejas que surgem, não que todas as novas igrejas sejam uma ameaça a essa verdade, mas que muitas surgem com uma lógica de mercado. São mercantilistas. E, consequentemente, a Bíblia é usada de maneira extremamente deturpada para dizer coisas às quais ela não diz. Então aí há uma lógica ideológica. A teologia se transforma em ideologia. Porque aqueles que usam a Bíblia deturpadamente, eles têm fins pessoais, interesses voltados para aquela empresa que às vezes se chama de ministério, mas que na prática é uma empresa. Então todos esses dramas estão diante de nós. Eu entendo que a Reforma Protestante foi, antes de tudo, um retorno à boa hermenêutica. Havia uma tendência à interpretação voltada para a alegoria, em que o intérprete dá ao texto o sentido que ele acha, que ele deseja, que lhe apraz. A pós-modernidade é isso também. A ideia é de que nem adianta você querer saber o que o autor disse, nem o que o texto está dizendo. O que o autor intencionou e o que o texto está dizendo. Importa simplesmente a interpretação que você dá. Então, cada um tem sua verdade. Cada um tem sua interpretação. E isso é muito claro do ponto de vista de que a igreja está se tornando uma Babel religiosa. Nós estamos usando o mesmo texto, que é a Escritura, para comunicar argumentos, supostas verdades totalmente opostas uns dos outros. E é claro que a Bíblia tem um só sentido. Se ela foi inspirada pelo Espírito Santo, usando cerca de 40 homens para comunicar uma verdade, e eu acredito nisso, então ela não pode estar se contradizendo toda hora como parece ser. Isso também representa um impedimento para a evangelização, porque diante de um mundo plural, marcado pela multiplicidade de verdades e informações, as pessoas, por que elas vão dar crédito à nossa pregação? Se nós, os evangélicos, parece que estamos lutando uns contra os outros e desconstruindo a verdade que o outro está pregando. Então, quando a gente olha para Atos 2, a igreja tinha unidade, tinha comunhão, mas tinha um pressuposto que gerava tudo isso. É dito lá, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então havia uma doutrina. Hoje nós não podemos afirmar isso. Então por isso que eu defendo a confessionalidade. É preciso a gente fundamentar a nossa fé na verdade e fazer disso uma confissão em que a gente vai apresentar isso ao mundo, mas isso exige muito zelo, muito trabalho.
esse trabalho de interpretação bíblica e de comunicar essa palavra de maneira que a nossa geração entenda é um grande desafio. Essa superficialidade bíblica, essa desonestidade, muitas vezes, em se lidar com a Bíblia, esse despreparo extremamente dominante no contexto evangélico brasileiro, isso tem gerado uma multiplicidade de denominações. Então, quanto maior for a superficialidade, o pragmatismo, o despreparo, mais aumenta a tendência ao divisionismo, aos cismas. E isso se torna, obviamente, muito confuso para quem está lá de fora. Até porque se tornou também até uma tendência dos crentes estarem se degladiando, discutindo de uma maneira inadequada os seus posicionamentos teológicos. Agora, uma coisa é clara. Nunca houve unanimidade doutrinária. Os grandes concílios da história da Igreja e a origem dessas denominações a partir da Reforma Protestante prova que nunca houve unanimidade. O importante é o seguinte, eu entender que eu faço parte de uma denominação, que ela tem um posicionamento confessional sobre o que é que ela crê, sua doutrina, etc., mas que outras igrejas pensam diferente. Tipo, eu sou congregacional e eu tenho uma igreja presbiteriana. Há divergências? Há. Mas os pontos essenciais da fé cristã, a gente está caminhando na mesma direção. Então, isso não impede que nós andemos em unidade. O que não pode acontecer é aquilo que Paulo se referia aos Gálatas. É quando você vê um tipo de evangelho que contraria a essência do evangelho. Paulo não teve dúvida de batizar isso de outro evangelho. Porque o evangelho é o evangelho da graça. Se uma igreja se recusa a pregar essa graça e prega um evangelho baseado em indulgências, eu não tenho como caminhar, porque é outro evangelho. Mas todos aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, que estão comprometidos com a essência do evangelho, por mais que venha divergir de mim em alguns pontos secundários, eu devo, em amor, em graça, em sabedoria, caminhar com esses irmãos, juntar-se a eles para possamos fortalecer o nosso testemunho, a unidade da igreja e a missão da igreja aqui na terra. Então, eu faço essa diferença. Existem divergências naquilo que é secundário e existem divergências naquilo que é essencial. No que é secundário, a gente relativiza e caminha junto. Naquilo que é essencial, a gente não negocia. E aí, o que seria essencial? A doutrina da Trindade, a doutrina da salvação, por meio da graça mediante a fé. A justificação pela fé somente, não dependendo do meu nem do seu mérito, mas do mérito de Cristo. A morte vicária, a ressurreição de Cristo, e por aí vai. São doutrinas centrais que nós não podemos deixar na periferia da igreja. Tem que ser trazida para o centro, tem que ser conteúdo da nossa pregação e da nossa evangelização. E eu acho que isso aí é inegociável. Uma das doutrinas e uma das teses, uma das bandeiras levantadas por Lutero na Reforma Protestante foi o sacerdócio universal de todos os santos. Era uma época em que se dizia que a pessoa não tinha capacidade de ler a Bíblia. Ela não tinha capacidade de confessar os seus pecados a Deus, nem de orar a Deus, nem tampouco de comunicar o Evangelho. Porque subentende que esses papéis eram restritos ao clero, ao sacerdócio. E Lutero pregou que todo crente é um sacerdote e que, portanto, ele deve se preocupar com essas coisas. Um estudo realizado pela Lifeway Research nos Estados Unidos revelou detalhes sobre o comportamento dos cristãos. A pesquisa, que revelou que 90% dos fiéis afirmam que desejam agradar e honrar a Jesus em tudo o que faz, mostrou também que apenas 19% daqueles que frequentam a igreja leem a Bíblia diariamente. 18% dos fiéis afirmam não ler a Bíblia todos os dias. Cerca de 26% dizem que leem a Bíblia algumas vezes na semana. 14% dizem uma vez por semana e 22% pelo menos uma vez por mês. Segundo o The Christian Post, o estudo mostrou que apenas 19% dizem ler a Bíblia todos os dias. Assunto para Aurivan Marinho.
Nós estamos vivendo uma época em que o crente, de alguma maneira, ele abdicou desse sacerdócio. Há uma dependência muito grande dos crentes, dos seus pastores. E então, há um analfabetismo bíblico. É como se a Escritura não estivesse disponível. Ela estivesse no mesmo cativeiro que esteve naquela época. E embora algumas pessoas tenham até coleções de Bíblias em casa, com capas lindas e maravilhosas, não leem. Então, eu entendo que por mais que haja um trabalho de interpretação na Bíblia que exija conhecimento do grego, do hebraico, da exegese, da hermenêutica, o conhecimento de ajuda de comentários, dicionários e etc. E nem todo crente dispõe disso, pelo contrário, a maioria não tem acesso a essas coisas, mas eu acredito que quando o crente procura ler bons livros e procura atentar para boas pregações, bons congressos como esse aqui, e procura ter uma vida devocional, de oração, de leitura da palavra de Deus, o crescimento é dado pelo próprio Espírito Santo. E ele tem capacidade de discernir entre o certo e o errado. E, consequentemente, ele passa a ter uma visão de toda a Bíblia, uma visão geral. E essa visão geral vai possibilitar que ele compreenda coisas que, às vezes, parecem ser impossíveis de entender. Vamos dar um exemplo. É muito comum você encontrar pessoas desqualificando o Velho Testamento no sentido de que ele não teria mais nenhuma validade para hoje. E aí alguém diz assim, não, isso aí é do passado, a lei não é para hoje, é do passado, nós estamos na era da graça e tudo bem. Mas o Velho Testamento é tão Bíblia quanto o Novo. 40% do que está no Novo foi extraído do Velho. Se não houver essa correlação entre os dois testamentos, a gente não vai conseguir compreender o plano eterno de Deus, a história da salvação, as promessas de Deus feitas a Israel e como Deus está cumprindo isso na vida da igreja. Não vai haver essa compreensão. Mas quando você começa a entender o seguinte, que existia uma lei moral, existia uma lei cerimonial, que essa lei cerimonial ela era repleta de oblações, de figuras, de sombras, e que tudo isso encontrou um cumprimento em Cristo Jesus. Mas que existe uma lei moral, essa lei foi reeditada no Sermão do Monte, foi reeditada nas cartas apostólicas. Você já vai mudar o discurso, porque vai entender que aquilo que é mandamento de Deus no Velho Testamento continua para hoje. Outra coisa, a grandeza dos salmos, a riqueza das narrativas históricas. Como a gente negar a importância do Gênesis, aquilo que tem antes da queda e depois da queda, todos os pressupostos que estão postos entre os capítulos 1 e 2, os liberais vão ignorar, os desavisados vão rejeitar. Mas quando você estuda família, mandato cultural, está tudo lá. O nosso compromisso com a criação, o nosso compromisso com a adoração, está tudo lá nos capítulos 1 e 2. Aí vem o pós-queda. Você vai encontrar que o comportamento, que o comportamento desse povo de Deus, ou aquilo que Deus exige, continua sendo a mesma. O homem pecou, mas o propósito de Deus não mudou. Depois Deus normatiza como é que Ele quer que o povo ande a partir da sua lei. E aí vem o período da graça, com o Espírito Santo agindo a partir daquilo que Cristo e os apóstolos ensinaram. Mas você observa que a graça não vem para anular a lei, a graça vem para nos capacitar, para andar de acordo com esse padrão, que é o padrão ético-moral que Deus coloca, porque Ele é santo e quer que seu povo viva em santidade. Então, essa é uma coisa muito enriquecedora, eu falo disso com muita alegria, com muita satisfação, porque eu me vejo diante de fontes que estão jorrando diante de nós e que aí sim entristece saber que tem muita gente que está no deserto, porque não se dá conta. Então, se eu tenho que dar um conselho aqui aos irmãos que nos ouvem hoje, é que é preciso retornar às Escrituras. É preciso procurar numa igreja que tenha compromisso com a pregação genuína do Evangelho. E se eu tenho um conselho para dar aos irmãos pastores, é que Deus nos chamou para uma missão que ela tem um foco acima de qualquer outro.
É a centralidade da pregação da palavra de Deus. É essa palavra que vai formar uma igreja saudável, que vai formar o caráter das pessoas, que vai fundamentar os relacionamentos familiares, que vai nos habilitar para exercer vocações saudáveis e relevantes nessa nação. Observe uma coisa: historicamente a igreja não preparou gente para exercer funções jurídicas nos tribunais, no Supremo desse país. Nós não preparamos pessoas que fossem capazes de exercer funções políticas, de governar. Nós não preparamos pessoas que pudessem ter um papel relevante nas academias, nas universidades. Então, são vocações as quais Deus quer usar para transformar a cultura e para promover a glória dele aqui na terra. Mas para isso nós precisamos ter cristãos preparados, porque segundo estatísticas, 60% dos jovens jovens evangélicos que entram para as universidades hoje, eles abandonam a fé. Por que isso? Quando nós deveríamos utilizar bem a universidade para adquirirmos uma formação acadêmica, para exercermos funções importantes na sociedade e promovermos transformações. Mas se antes de sair do curso a gente já se amoldou, digamos, às teses que estão sendo propagadas lá, porque achamos que aquilo que a gente conhece lá na igreja, aquilo não tem sustentabilidade. Então significa dizer que tem um problema sério na igreja. A igreja é incapaz de catequizar os seus jovens, de modo que a fé esteja bem arraigada, bem fundamentada. Na hora que aparece o primeiro vento de doutrina, seja do marxismo, seja da ideologia de gênero, seja simplesmente a secularização ou a sedução desse mundo cheio de paixões, então ele já abandona a fé. Então isso é para se pensar. E graças a Deus que Deus está levantando muitos jovens com consistência, preocupados com essas questões. Agora, é preciso ter cuidado, porque há muitos também que caem no legalismo, caem numa atitude de arrogância. E se nós cairmos numa postura de legalismo, de arrogância, nós também seremos incapazes de comunicar o evangelho para essa cultura. Porque eu vejo que há 3 coisas que a gente pode fazer em relação a essa cultura. Primeiro, a gente pode condenar. A gente se isola, constrói um mosteiro e vai viver lá. Essa foi a tendência medieval. Isso não deu certo. Deus não nos chamou para isso. Deus quer que a gente seja sal da terra e luz do mundo. Então essa é uma tendência. A outra tendência é de absorver a cultura. É tudo muito bonito, nada é mais pecado, eu já tenho uma maioridade, posso fazer tudo, e aí isso é também um caminho de mundanização, de perda da identidade, e que não provoca nem missão nem testemunho. E o outro caminho, que não é nem de uma condenação, nem de uma adoção barata da cultura, é o da transformação. Isso exige aculturação, mas isso exige uma atitude de comprometimento, sobretudo com a fé, com o evangelho. Porque na medida em que alguns se aculturam, se amoldam à cultura. E todas as vezes que nós nos amoldamos à cultura, nós nos tornamos incapazes de transformá-la. E esse é o desafio da igreja. Chegamos ao final de mais um Conversa Pública Especial. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.